noite, pessoal. Começando mais um Max Esporte, nossos encontros de todas as terças-feiras. Que bom estar com você. Programa recheadíssimo, programa legal, agitado, muita atração. E você não pode deixar de acompanhar do início agora até o final, porque hoje tem Jaime Luiz com o futebol português, tem Marcelo Barbosa com ginástica, tem Marcos Bigo Mendes com basquetebol, Maíra de Assis com voleibol, tem o nosso querido Paulo Bizarro com e-games e também de Bruxelas, na Bélgica, Paulo César Oliveira com Panorama da Europa, nosso correspondente internacional. Hoje, duas entrevistas bem maneiras, bem bacanas para você. No segundo bloco, vamos chamar daqui a pouco Márcio Guedes, um dos sagrados jornalistas, com a gente falando da reta final da Taça Rio, do futebol do Rio, do futebol brasileiro. E no último bloco, abrindo uma série de entrevistas com os candidatos à presidência do Vasco da Gama, teremos Augusto Ariston, um dos candidatos à presidência do Vasco, das suas ideias, o que pensa para melhorar o Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, daqui a pouco, no nosso Max Esporte. E sem perder tempo, lembrando, isso é importantíssimo, é muito importante, os nossos apoios. Costa Azul Supermercados, é bom ter você aqui. ACM, mais que uma academia. REN TV, comprar para quê? Aluga, é muito melhor. Então, começando a rolar a bola, como sempre, abrindo o programa Futebol Português, detalhes com o nosso querido Jaime Luiz, e para entrevistar o Jaime, os nossos mosqueteiros, e hoje o Jaime também vai ser mosqueteiros, começando com você, meu querido amigo Otávio Bocão. Muito boa noite, Mazela, e a todos que nos assistem aqui na Max Esporte, na TV Max. Uma honra ter aqui hoje o Jaime Luiz, um quadrinho pequenininho conosco o tempo todo. Jaime, eu tenho uma curiosidade, o Messi anda revoltado? Bocão, anda muito revoltado. Revoltado que, segundo afirma a Cadena SER, que é a cadeia de emissoras de Espanha mais famosa de rádio, tem muita força em todo o país, e afirmou categoricamente que ele não continuará no Barcelona, que ele vai deixar o Barcelona. O que se diz é que a revolta dele, que procede, é porque ele queria o Neymar. Aí venderam o Neymar. Ele queria a volta do Neymar, aí vetaram a volta do Neymar. O Barcelona está sem dinheiro. Ele queria que o Arthur permanecesse no Barcelona. Eles negociaram, o Barcelona vendeu, como você sabe, como eu já noticiei aqui, para a Juventus. E a coisa está realmente muito feia. Ele não tem participado bem dos jogos, ainda no último jogo pelo campeonato, diante do Villarreal, ele apenas fez 2 assistências, ele não chutou o que normalmente chuta, o Messi normalmente vai para dentro do gol, chuta forte, não vi fazer isso, e foi realmente uma declaração de que as coisas não estão bem. Hora e vez da pergunta dele. É sua vez, meu querido Carlos Borges. Um abraço para você, meu querido Mazelo, um abraço você ligado no Max Esportes. Jaime Luiz, qual é o artilheiro em atividade nesse momento? Diga para mim. Boa noite, Jaime. O maior artilheiro em atividade, eu vou ser rápido, é Cristiano Ronaldo. 730 gols marcados ao longo da sua carreira. Depois vem o Messi, com 700. O gol 700 foi marcado ainda recentemente diante do Atlético de Madrid. Depois de lá para cá não marcou mais gols. E em terceiro está o Ibrahimovic, com 540, que ainda joga no Milan. Tá certo, então. Deixa eu fazer uma perguntinha para você, Jaime. Sobre transferências, o que tivemos essa semana? Bom, Mazela, a notícia que realmente arrebentou essa semana foi que o Barcelona quer trocar o Griezmann, o francês, pelo Rabiot, também francês, meio-campo, e também pelo Douglas, que é o ponteiro direito, o gaúcho, que joga na equipe da Juventus. E eu acho que vai sair negócio. O Benfica está negociando com o Boa Vista a contratação do goleiro Elton Leite, o filho do João Leite. João Leite que também jogou em Portugal em 81, 82, na Vitória de Guimarães. Portanto, essa negociação deve acontecer nas próximas horas. Jaime Luiz, sempre trazendo as informações para a gente aqui no nosso Max Esporte. Hora e vez do meu boa noite é para você, meu querido ponto de equilíbrio, Jorge Ramos.
Boa noite para você também, Ricardo Mazella. Prazer estar com vocês mais uma vez. Ô, Jaime, como é que está a situação do campeonato português? Já dá para dizer que tem um campeão? Não, ainda não dá. Eu acredito talvez na próxima rodada, porque na rodada deste último final de semana, o Porto manteve a diferença de 6 pontos. Está com 73 contra 67. O Porto goleou o Belenenses por 5-0. Quinta-feira joga contra o Tondela, jogo também para golear, e o Benfica voltou às vitórias, derrotando o Boa Vista por 3-1, e vai enfrentar o Famalicão, que é um clube complicado, está em quinto lugar e talvez apronte aí para cima do Benfica. Temos também a final da Taça de Portugal, que vai ser em Coimbra, e no dia 1º de agosto, entre Futebol Clube do Porto e Benfica, notícia que a Federação Portuguesa fez anunciar. Certo. Jaime Luiz, fique com a gente aí. Deixa eu mandar um abraço para o pessoal participando pelas redes sociais. O Vicente Dátoli, meu querido amigo Vicente Dátoli, grande jornalista, tricolor, com a gente também. Maurício Magalhães Augusto, o meu querido Nené, o grande compositor, que é primo do Pintinho, do Carlos Alberto Pintinho. Alô, Nené, e toda a turma de lá, sempre vendo a gente. O Fernando Damasceno, lá em São Conrado, ao lado da Thelma, vendo o programa. O Luiz Antônio Vasques, em Copacabana. E o Miguel Bacelar, outro grande tricolor, no Maitá, ali, né, pertinho da gente também por ali, quando a gente vai para o Maitá. Alô, Ale, um beijo para você. Miguel, um forte abraço, todo mundo participando, e também não posso deixar de registrar meu querido amigo Zeca, trombone pum, 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 Zeca é gente da melhor qualidade, e toda a galera em Campo Grande vendo a gente. Quer um abraço do Mazelão e dos Mosqueteiros? Manda mensagem nas redes sociais, pelo WhatsApp, e será registrado com o maior carinho, com o maior prazer. Bom, depois do Jaime Luiz, vamos pro Kiss. Vamos pro Kiss, olha só, vou botar o óculos, que a idade chega, a gente não enxerga mais nada. Vasco 2, Fluminense 0, 977. Vasco 2-0. Rapidinho por causa do tempo, hein? Quem fez o primeiro gol, Vasco. Fala, Borges. Roberto. Oh, bom chute. Você, Bocão. 77? Guia? Jorge Ramos. Vai pensando, Bocão, depois você responde. Olha, Roberto. Roberto. Você como grande vascaíno, Jaime. Roberto também, claro. 3 votos. Bocão, vou dar uma chance para você. Flávio, roda o gol aí, vê se o Bocão vai adivinhar. Quero ver. Vai lá, Bocão, quero ver. Tô dando uma moleza para você. Eu falei Guina. Guina? Vai repetir o gol aí, vai repetir. Fala de novo. Alguém quer mudar o voto, não? Dá uma tirada, Flavinho, dá uma tirada aí. Dá uma tirada. Alguém quer mudar o voto, não? Posso mudar? Guina? Eu falei Guina. Pode. Dirceu. Chegou perto. Ui. Vocês estão ruins. O Bocão chegou mais perto. Jogava Guina e Paulinho no meio de campo. Foi gol do Paulinho. Você não sabe nada de Vasco, Ursão. Você não sabe nada de Vasco, Jaime Luiz. Você teve 2 oportunidades e não acertou, Jorge Ramos. O Bocão que mais chegou próximo, Guina e Paulinho. Demorou, enrolou, o tempo passou, mas parabéns, Bocão. Não acertou, mas chegou próximo. O Bocão é craque. Vamos sem perder tempo, já que está todo mundo animado? Vamos malhar. Você, Marcelo Barbosa. Boa noite, Mazella. Boa noite, amigos da Max Esporte. Hoje eu trouxe para vocês 2 exercícios que vão trabalhar a aptidão cardiorrespiratória. São 2 exercícios aeróbios de baixo impacto, que além de melhorar a função cardíaca e pulmonar, vai também reduzir o percentual de gordura, vai te fazer emagrecer. Esse bloco são 7 minutos, sendo que o primeiro minuto é de aquecimento, com a marcha, e depois nós vamos ter 10 tiros de 30 segundos com o skipping e 30 segundos de recuperação entre cada tiro. Vou mostrar para vocês. A gente começa com a marcha, aquecendo, 1 minuto, joelhos altos e braços coordenados. Depois, vamos passar para o skipping, que pode ser baixo, com o joelho sem elevar muito, ou mais acelerado, com os joelhos mais altos. Recupera de novo na marcha
30 segundos. Se você se sentir ainda disposto, estiver bem fisicamente, pode realizar outros blocos desse durante o dia. Até semana que vem e me sigam nas redes sociais. Valeu, Marcelão, obrigado pelo carinho da malhação da ginástica para as quadras. E quem sabe tudo de basquete é o nosso professor Marcos Bigu Mendes. Amigos do basquete, fãs da Bola Laranja, aqui do Max Esporte, boa noite. Aproveito a oportunidade para falar sobre defesas pressionadas no basquete. São situações de jogo onde você procura tirar o ataque da sua zona de conforto e você também procura acelerar o ritmo do jogo. As defesas pressionadas, elas podem ser a quadra toda, desde a saída da bola, podem ser 3/4 da quadra e pode ser meia quadra. Geralmente essas defesas são marcações por zona, porque quando você se expõe na quadra, você abre a sua defesa, é necessário que se tenha uma boa cobertura, já que normalmente você vai fazer a dobra no homem que está com a bola para obrigá-lo a driblar demais ou então fazer um passe equivocado. Então, o importante é que você use esse sistema de jogo normalmente durante o campeonato e não apenas em situações que você está perdendo por uma diferença de 8, 6, 10 pontos, 20 pontos e queira voltar no placar. Assim, você vai fazer com que seus atletas aumentem o espírito da equipe, trabalhem coletivamente, tanto na defesa como no ataque. Então, técnicos de basquete, fica a dica. Usem as defesas pressionadas na sua filosofia de jogo e não apenas em momentos esporádicos do jogo, tá bom? Fica a dica, semana que vem, terça-feira, estaremos aqui de novo no Max Esporte. Boa noite. Valeu, Biguzinho, vou até tirar o óculos, Bigu, os amantes da bola laranja. Valeu, Bigu, mas dentro da quadra ainda, depois do arremesso, vamos para o corte e ela está chegando. A nossa princesa no meio dos marmanjos, Maíra de Assis e o voleibol. Olá, Mazela, olá, os amigos do Max Esporte. Hoje eu começo com uma notícia em relação à pandemia de coronavírus. Em nota, a CBV, a Confederação Brasileira de Vôlei, divulgou que as seleções do Brasil não se reúnem mais em 2020. Também por conta da pandemia de coronavírus, muitos atletas do Brasil vão ao exterior para procurar clubes e firmar contratos para manter a sua rotina de treinamentos. É o caso do Central Flávio, que atuava pelo Sesc Rio e agora vai para a Polônia, da ponteira Ellen, que sai do Osasco e vai atuar na Turquia, e do Central Éder, que sai do SESI São Paulo e vai atuar no voleibol alemão. O caminho inverso, o da chegada de estrangeiros aqui no Brasil, também foi afetado pela pandemia, pelo Covid-19, Mazela. Aqui, a Laura Partenio, jogadora italiana, vinha há algum tempo em algumas negociações com o SESI Bauru, time de São Paulo, mas fechou mesmo foi com Casalmaggiore da Itália, sua terra natal. Ela alega que tem uma filha de 2 anos e não tem como vir para o país com a situação da pandemia do jeito que está. E para terminar, Mazela, uma dica cultural. Se você quiser saber todos os detalhes da década mais vencedora do vôlei brasileiro, você precisa assistir Ouro, Suor e Lágrimas. Nele você vai descobrir todos os bastidores das seleções brasileiras e ainda acompanhar o depoimento dos técnicos Bernardinho e Zé Roberto Guimarães em busca do sucesso das quadras. Então é isso, Mazela, por hoje é só. Até a próxima com mais vôlei. Tchau! Valeu, Maíra, querida, até a semana que vem com mais voleibol. E saindo da quadra, indo pro joguinho lá de dia games, está na moda, a garotada se amarra e ele sabe tudo. Quadro que arrebenta no programa, é com você, meu querido, você Belol, CBX, resultado, ele sabe tudo. Meu querido Paulo Bizarro. Olá! Semana de decisão na Copa Free Fire. Vem aí os 3 últimos dias de competição para a decisão dos 12 primeiros colocados. B4, Loud, Corinthians e NTZ estão nas 4 primeiras posições e o Santos está ali segurando a 12ª vaga. Lembrando que essa colocação é muito importante por causa dos bônus que vem aí. Só o primeiro colocado ganha, já sai largando com 20 pontos, mesma pontuação de um Buia. Grande decisão por aí, vamos torcer! CBLOL.
Vem reta de decisão também por aí. Flamengo perdeu as 2 últimas partidas e não vem numa grande fase. Está testando ainda, vamos ver se vai conseguir chegar nessa reta final. Tem bastante competição. Ao contrário, a Pen Game está solidificada e está chata de vencer pra caramba. Ganhou as suas 2 partidas e lidera com folga. Vamos ver o que vai acontecer nessa próxima etapa. Mostrando que vale a pena investir nos esportes eletrônicos, temos mais um grande time carioca entrando nesse meio. É o time do Bom Sucesso, que vem aí com a equipe de FIFA 20, já com grandes títulos, disputando o campeonato, League of Legends, CSGO, Call of Duty e outros. Bem-vindo, Bom Sucesso, ao nosso time eletrônico e dos games. Novidade do mundo dos games no mês de julho, Marvel's Iron Man VR, jogaço que coloca você na pele de Tony Stark, podendo testar armaduras, viver seus dilemas, andar de jatinho. O único, porém, é que é para PlayStation VR, que está um pouquinho caro e você precisa ganhar quase tanto quanto o Tony Stark para conseguir. Estão, inclusive, aceitando doações. Outra novidade no mundo dos games é o Fórmula 1 2020, que vem com suporte para tela dividida entre 2 competidores, edição de luxo do grande Michael Schumacher, e vai trazer o mundo da Fórmula 1 para você. A temporada começou agora e você vai viver ela nesse jogo com gráficos incríveis. Espero que tenham gostado. Obrigado mais uma vez. Até a próxima semana. Tchau! Valeu, Paulinho! Games, essa camisa hoje, pô, se superou na camisa, hein, Paulo? Gostei. E de Paulinho para Paulo, Paulo para Paulão, como você quiser. Sai da Tando Games e vamos para Bruxelas. Aqui a gente dá uma cacetada também. Max Sport, com correspondente internacional, panorama geral, Europa, meu querido amigo, jornalista competentérrimo, é você. Fala, Paulo César Oliveira. A nossa participação de hoje começa aqui, na fronteira belgo-alemã, bem próxima à cidade alemã de Aachen. Essas fronteiras estiveram fechadas por mais de 2 meses, devido a todas as consequências da pandemia. Agora, reabertas, as cidades e os países tentam voltar à sua atividade normal. Ainda há muito ceticismo por parte dos Estados-membros, mas as fronteiras estão reabertas, o turismo ganha força e as pessoas tentam voltar à sua normal atividade. E começamos com a Liga Espanhola, vitória importantíssima do Real Madrid. Foi a San Mamés vencer por 1-0 o Atlético Bilbao, enquanto o Barcelona também venceu fora 4-1 no Villarreal. Com esses 2 resultados, a liderança permanece do Real Madrid com 4 pontos de vantagem sobre o Barcelona a 4 jogos do fim da temporada espanhola. E agora a Liga Italiana, onde a Juventus de Turim de Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala se aproxima a passos largos do título nacional. Mais uma vitória categórica, 4-1 no derby de Turim contra a equipe do Torino. Cristiano marcou mais um, foi o seu 25º gol na temporada, ficando a 4 gols de Ciro Immobile, o atacante da Lazio, que é o artilheiro da competição. Agora a Juve tem 75 pontos, contra o Lazio, que vem em segundo com 68, faltando 4 jogos para o fim da temporada. De Bruxelas, na Bélgica, Paulo César Oliveira. Obrigado, Paulo César Oliveira, direto de Bruxelas. Abraço para você, meu querido Paulinho. Bom, na sequência do nosso Max Sport, depois do primeiro bloco bem agitado, com muitas informações, muita coisa para você legal. Segundo bloco, uma entrevista com o conceituado e respeitado jornalista Márcio Guedes, nosso querido amigo. Márcio, como falou, Marcinho, pintando no pedaço, falando sobre o futebol do Rio, futebol do Brasil, o momento atual e a decisão de amanhã da Taça Rio envolvendo Fluminense e Flamengo. E também no terceiro bloco, o candidato à presidência do Vasco da Gama, nosso Augusto Ariston, expondo as suas ideias, o que ele pensa, do que irá fazer, o que poderá fazer para que o Vasco cresça ainda mais. Aliás, começando com Augusto Ariston, depois entrevistaremos todos os outros candidatos à presidência do Vasco da Gama. E sempre com a presença dos meus 4 mosqueteiros, o nosso Otávio Bocão, Carlos Borges, Jaime Luiz e também o nosso brilhante Jorge Ramos. Lembrando sempre, aqui na TV Max, o Rio corre para Max. Muito bem,
estamos de volta com o Max Esporte, sem perder tempo. Lembrando sempre o apoio de Costa Azul Supermercados. É bom ter você aqui. ACM, mais que uma academia. E Ren TV, comprar para quê? Aluga, é muito melhor. E neste papo do segundo bloco, jornalista consagrado, renomado, meu amigo, meu irmão, Márcio Guedes, conversar comigo e com os mosqueteiros que estão chegando, olha os nossos mosqueteiros, meu querido Otávio Bocão, Jaime Luiz, Carlos Borges e o ponto de equilíbrio do programa, o nosso Jorge Ramos. Bom, e o convidado é especialíssimo, como já havia dito, graças a Deus, mantendo o nível sempre dos convidados. Olha aí, Marcinho, é assim que eu chamava ele na Rádio Nacional e na TV Brasil. Marcinho, nosso Márcio Guedes com a gente aqui. Ricardinho. E o assunto vai ser... Isso mesmo, poxa, que alegria, que prazer ter você com a gente aqui no nosso Max Esporte, viu, Márcio? Ô, Ricardo, obrigado pelo convite, sempre um prazer estar ao lado de amigos, né? Antigos amigos como o Jaime Luiz, o Bocão, o Ramos, né? O nosso Carlos Borges, que é o nosso ursão do Vral. Então, vamos bater um papo aí, vai ser muito legal. Ursão do Vral, é verdade. Então, ele é impossível, ele é serelepe, o nosso querido Carlos Borges. Márcio, essa reta final de jogo amanhã, na decisão da Taça Rio, o Flamengo vencendo será o campeão carioca, não vencendo uma final de campeonato entre Flamengo e Fluminense. Lembrando, em caso de empate, teremos pênaltis para a decisão da Taça Rio. Como é que você vê essa decisão de amanhã? Olha, por incrível que pareça, não vejo com muita alegria, não. Porque foi um campeonato muito ruim, mal disputado, interrompido por causa da pandemia, e com brigas entre os clubes de federação, clubes de TV. Não houve nenhum acerto em nenhum momento. E tem uma coisa que eu acho muito ruim para o futebol, que é o Flamengo no nível, no patamar técnico de estrutura, muito superior aos outros. Então, perde a graça um pouco. Todo mundo sabe que o Flamengo vai ser campeão. Não há como não ser. Talvez, um milagre, um jogo Taça Rio, se o Fluminense der uma sorte inacreditável, pode até ganhar, mas 2 jogos depois não vai ganhar do Flamengo nunca. Não há essa possibilidade. A diferença é muito grande. Inclusive, eu vi muito botafoguense antes do Botafogo e Fluminense, por exemplo, dizendo, não faço questão, é melhor nem ganhar, nem se classificar, para evitar a derrota certa e um possível vexame de um chocolate. Não é? Então, hoje até não senti muita vibração no jogador, ninguém comemorou muita coisa. Então, acho que o campeonato está sem graça, sem torcida, sem equilíbrio técnico, sem organização, com a política nefasta de uma federação que eu considero mafiosa, que ela não defende o interesse dos clubes, defende o interesse próprio financeiro. E o Flamengo compactua com isso, mas vai ter que mudar brevemente, porque sozinho ele não vai chegar a lugar nenhum, nem a nível estadual, nem a nível nacional. Depois do Márcio como grande alvinegro, nós temos 2 outros grandes alvinegros aqui, o Otávio Bocão e o Jorge Ramos. Eu estou rindo à toa, porque o único tricolor sou eu, então estou na final. Se vai ganhar pela história. Eu começo com você, Jorge Ramos. Bom, muito bom encontrar com o Márcio, muito bom encontrar com você, Márcio, grande amigo. Mas eu queria saber de você o seguinte, dentro do futebol brasileiro agora, como é que você vê as equipes? Quem é que está preparado para mostrar qualidade e enfrentar o Flamengo? A gente sabe que o Flamengo está muito bem. Quais são as equipes, Márcio? Tecnicamente, o Flamengo disparado melhor de todos, o Palmeiras segue pertinho, podendo fazer algum equilíbrio em um momento ou outro. O Grêmio também é um time sempre competitivo, embora ainda com problemas internos. O resto está muito para baixo, vai ser um campeonato desequilibrado, muito desequilibrado, mais até do que alguns campeonatos da Europa, em que a gente sempre reclama de que você tem 2 ou 3 candidatos ao título. Então, e o nível técnico também está muito inferior ao da Europa. Se você comparar um jogo daqui com o da Europa, é outro jogo, outro esporte. Marcinho, exatamente isso, concordo com você. Botafoguense, Marcinho, Botafoguense, Jorge Ramos, Botafoguense, Otávio Bocão. Primeiro, os 3 perdedores do último domingo. Fala, Otávio. Muito boa noite, o Márcio Guedes, um dos ícones esportivos, né? Jornalista esportivo do futebol brasileiro. E muito me honra estar aqui com você, porque eu sou seu fã. Agora, o que eu questiono hoje em relação
normalmente os mais velhos, é a comparação que se faz com o Flamengo. O Flamengo, é claro, está em um nível muito acima, e muito por conta, evidentemente, do que se trouxe de lá de fora o Jorge Jesus. Porque é claro que o Flamengo tem um ótimo time, altamente qualificado, técnico, mas evidentemente não é um time superdotado. O que falta aqui no futebol brasileiro para que tenhamos alguns tipos de treinamentos muito mais intensos e não fiquemos reféns de alguns treinadores que não têm uma perspectiva muito grande hoje no futebol brasileiro. É boa, mas os mais velhos já se foram, acabou. O Jorge Jesus tira onda no futebol brasileiro. O que você acha sobre isso? Olha, eu acho que você pode, o Bocão, de mais nada, um prazer também estar com você aqui. O negócio é o seguinte, eu acho que você pode perfeitamente conciliar futebol de habilidade com um futebol competitivo, de ocupação de espaço. Acho que o Jorge Jesus trouxe para o Flamengo seriedade profissional, esse negócio de não ficar poupando o time toda hora. Ele tem jogadores à disposição dele excelentes para o banco de reservas e para a formação titular. E é um exemplo de como você deve trabalhar um time. Eu acho o trabalho dele excelente, não desmerece em nenhum momento. Tem gente que qualquer um no lugar dele, que o time é ótimo. Não. O Abel antes estava com um time quase tão bom quanto esse que está aí, claro que foi melhorado. Mas o Abel estava enrolado. Os jogadores reconhecem o Jesus um líder, um treinador forte, rigoroso, mas que é amigo de todos. Enfim, o trabalho dele é excepcional. Quero lembrar o seguinte, outro dia eu vi coisa que eu não assisti há décadas, a final de 58. E, engraçado, a gente fica ouvindo tanto tempo assim, porque antigamente o futebol era muito lento, o jogador era só habilidoso, não tinha ocupação de espaço. Quem viu aquele jogo Brasil e Suécia, viu que a Suécia era um bom time, que até o Garrincha marcava, não era só o Zagallo, Didi marcava, era um time que corria o campo todo, e se não fosse assim, não ganharia com tanta facilidade a Suécia. Então, eu acho que os exemplos vêm de lá também. Só que hoje em dia, você encontrar o talento é mais difícil, por uma série de razões, né? Eu espero que o Flamengo sirva de exemplo aos outros. É o caminho a seguir. E que agora, a partir de agora, esses clubes aí sejam mais espertos para lutar por seus interesses, para conseguir da televisão verbas mais equilibradas, não adiantarem verbas e ficarem em dívida constante. Com as federações, pode haver sim um jogo, uma briga, porque as federações estão muito acostumadas a não fazer nada e darem uma de donas da banca que não são, e evidentemente uma mudança na legislação para acabar com esse negócio de clube pequeno ter o mesmo peso de valor de voto na hora de tomar decisão da federação. É uma coisa meio complexa, mas acho que a gente está chegando lá, né, Você fala de futebol europeu, essas coisas todas, quem sabe tudo de Europa é você, Jaime Luiz. Faça uma pergunta para o nosso querido Márcio Guedes. Olha, eu quero mandar um abraço aqui para o Márcio, é um prazer revê-lo, e perguntar a ele o seguinte, você falou, pelo que falou, são os treinadores também no Brasil que tem que fazer uma reciclagem, não? Porque o Jorge Jesus chegou, revolucionou. O Santos contratou outro português. O Sampaoli está aí também dando o que falar. O que você acha? Eu acho que, sem dúvida, eles têm muito a contribuir, não tem o menor preconceito contra os técnicos estrangeiros. Agora, tem gente que tem preconceito. Outros passaram há pouco tempo, o Jaime, e não tiveram sucesso, muito por conta de uma certa predisposição de jogadores, da própria torcida, contra eles trazem uma receita nova, uma visão nova do futebol, menos paternalista, entendeu? Você tem que respeitar o jogador, mas ao mesmo tempo cobrar do jogador obrigações. Poxa, jogador de futebol aqui no Brasil, mal ou bem, com toda a crise, um titular de um clube grande ganha no mínimo o quê? 80 mil, 100 mil? 80 mil, 100 mil é o salário aí de um diretor de multinacional, gente. Muitos ganham 300 mil, 200 mil, o Flamengo, o próprio Fluminense, o Botafogo mesmo, há pouco aí, o Carly ganhava 300 e tantos mil, o Cícero ganha perto disso. Então, é um salário que você pode exigir do jogador muito mais do que eles dão. E você pode ficar cansado de qualquer coisa, não pode jogar 2 vezes por semana, de viagem. Eu acho que essa visão menos paternalista é fundamental. E outra coisa, taticamente, eu acho que mais coragem, né? uma coisa mais de audácia ofensiva é importante, desde que você, evidentemente, resguarde e faça um esquema equilibrado. Você não pode abrir o time e jogar de qualquer maneira. É isso aí. Você pode acompanhar nosso programa pelas redes sociais. Tem o nosso WhatsApp para você durante a semana. Agora, durante o programa, mandar mensagem, fique à vontade. Olha aí, o nosso WhatsApp para você.
você. Participe com a gente nas nossas redes sociais. Vamos enrobustecer, vamos engordar as nossas redes. Eu conto com a sua participação hoje, recebendo o nosso querido Márcio Guedes aqui no Marcos Esporte. E fechando com o líder do campeonato, vai ganhar tudo. Deixei você para o final, porque aqui você não vai cantar de galo não, Carlos Borges. Faz a sua pergunta para o Márcio Guedes. Mas, Márcio, vem cá, uma pergunta que eu faço. Se você quer comprar uma boa camisa, você vai numa boa loja, né? E nessa boa loja você tem uma excelente camisa. O Flamengo não está na linha certa que tanta gente pediu sempre, ó. Vamos fazer o futebol brasileiro ser que nem na Europa. A MP, por exemplo, a medida provisória, libera o mandante a negociar o jogo, como, por exemplo, é na Inglaterra. O que você acha? O Flamengo está na linha certa ou não está, Márcio? Urra para você. Bom, eu acho que o Flamengo está na linha certa. Eu sou favorável a essa MP aí, com o mandante podendo negociar os seus jogos. O que eu acho é o seguinte, a televisão, por exemplo, quando faz o seu esquema de pagamento, não pode ter uma diferença tão grande entre os mais fracos e os mais fortes. Entendeu? Porque senão você acaba com os clubes médios e enfraquece os mais fracos também. Fica uma coisa muito seletiva e não interessa para o Flamengo também contaminar a competição, entendeu? Os americanos sabem muito bem como fazer isso em suas ligas de basquete, de beisebol, de futebol americano, tudo isso. Eles fazem, a confederação lá faz questão de controlar essa questão de fluxo de pagamentos, para que haja um mínimo de equilíbrio e que as pessoas que vão aos estádios sabem, evidentemente, quais são os mais fortes, quais são os mais fracos, mas todos os jogos dão liga, são jogos interessantes, que têm um certo equilíbrio, entendeu? Como na Europa também hoje, mais ou menos. Você tem futebol inglês, tem 7, 8 clubes que todos eles estão disputando campeonato. A Alemanha, mal ou bem, os pequenos em certa força. Aqui está acontecendo aqui, os estaduais estão ridiculamente frágeis. Aqui no Rio, tínhamos 4 grandes, temos um grande só no momento, eu acho, na minha opinião. Não de torcida, mas de investimento, capacidade de disputa de títulos. E o futebol brasileiro está entrando no mesmo caminho. Você tira o Palmeiras, o Flamengo, o Grêmio, vai sobrar muito pouca coisa. O Flamengo pode eventualmente perder um jogo ou outro no brasileiro, mas certamente vai ser o campeão com essa diferença de categoria. Talvez na Copa do Brasil, no mata-mata, que é um torneio, um dia de muito azar, ele pode até perder, mas isso é muito pouco. É preciso, o torcedor tem que ter uma certa esperança sempre e ver bons espetáculos. Fala, Bocão. Não, eu tô querendo dizer, só questionando um pouquinho o que o Márcio Guedes disse, mas eu acho que diminui o poder de barganha. O Flamengo tem uma marca forte. Não são todos os clubes que têm essa marca forte. Eu discordo quando você prioriza a um time que tem uma marca fortíssima, que é o Flamengo hoje, e ter que discutir o time pequeno para poder de barganha, que tem o poder de barganha pequenininho. Então, eu acho que é muito benéfico ao Flamengo. Somente ao Flamengo. Na Espanha, esse tipo de modelo não deu certo. Para Real Madrid e Barcelona foi ótimo. Mas para os outros, ficou muito ruim, Márcio. Não, mas o ponto que você defende é o ponto que eu defendo também. Eu acho que uma coisa pode conviver com a outra, não vai interferir. Eu acho que, principalmente a questão essa diferença de categoria entre os clubes é que tem que haver um equilíbrio maior, só isso. O meu ponto é você reequilibrar a questão de poder de arrecadação desses clubes. O Flamengo já tem a favor dele a torcida imensa, entendeu? A questão do marketing dele, que é mais poderoso. Eu não acho que essa nova forma aí vá dar mais força ao Flamengo, não. Não creio nisso, não. Acho que os outros clubes... Eu também acho que não. Estou falando dos clubes muito pequenos. Os clubes médios do Brasil, ou os grandes, que eram grandes até ontem, eles vão ter uma grande capacidade de arrecadação da televisão. Eles têm que se organizar como empresas também, como o Botafogo está tentando fazer. Eu não acho. O Palmeiras já tem isso. Agora, sem você ter um SA, uma empresa por trás de você, na base de amadorismo de cartolas, aí eles não vão chegar a lugar nenhum, realmente não vão. Eles não têm capacidade de conversar, de vender o seu produto, porque são amadores também nesse aspecto. Aí que está. Tem que haver profissionalismo em tudo. Eu acho que o Flamengo vai ter sempre, com a sua torcida imensa, e o Corinthians também, uma certa vantagem, mas uma certa vantagem. Diferente de você ter o domínio absoluto do futebol. Eu acho que eu concordo com você, apenas os caminhos podem ser um pouco diferentes. Aí. Fala, Borges. Ô, Márcio, se o Flamengo ficar esperando
que os clubes, outros clubes, consigam ajeitar a fase financeira. Ele não fica para trás? Eu acho o seguinte, eu acho que cada um vê o seu lado. E, acima de tudo, Márcio, eu acho que os clubes, os presidentes, como você disse, tudo amadorismo. Tudo no amador. Nada se resolve legal como o Flamengo fez, como está fazendo a nível de Europa. Você não acha isso, não? Eu acho que o Flamengo não tem que ajudar ninguém, tem que ficar na dele, não tem que ficar esperando nada. Eu não estou nem propondo isso aqui. O Flamengo até disse agora há pouco que pode ser um caminho, um exemplo para os outros seguirem, entendeu? Só acho que federações, no acordo com as TVs, a divisão do bolo tem que ser outra, entendeu? Porque, como eu já repeti aqui, o futebol inglês chegou a um ponto de equilíbrio porque a cota que é recebida pelo campeão, pelo primeiro colocado, não era tão distante da lanterna do campeonato. Aqui o Flamengo, há 10 anos, recebia, digamos, eu vou chutar, mas era menos por aí, 2 vezes mais do que o segundo colocado. Agora recebe 5, 6 vezes mais. Houve um aumento. A TV Globo interessou criar esse modelo para o Flamengo, entendeu? Que favorecesse o Flamengo. Isso ajudou, inclusive, a própria administração do Flamengo. Não sei se porque a família Marinha é rubro-negra, porque talvez a organização quisesse prestigiar a torcida maior que a dos outros. Se tem que seguir um caminho, é o direito deles fazerem isso. Agora, eu acho que a Globo aceitando isso, ela está com um papel que não é dela. Ela faz um privilégio ao Flamengo, inclusive no seu noticiário. É mais do que evidente isso. Os outros clubes e as federações e as entidades que regulam o esporte é que tinham que se mexer há algum tempo contra isso, para impedir e regular isso. Não prejudicar o Flamengo em nada, não. O Flamengo tem o direito dele, vai buscar o que lhe interessa, tem a maior torcida hoje em dia, tem o melhor time, tem a melhor estrutura, tudo melhor. Está colhendo os frutos disso. E é um exemplo para os outros. Inclusive, com isso, está provocando que os outros se mexam. Questão de empresa e tudo mais. Então, não é nada contra o Flamengo, não, pode ficar tranquilo. Agora, os outros é que tem que mudar a situação atual, esse panorama que existe aí, desequilíbrio, que se ninguém fizer nada, vai ficar o Flamengo sozinho, ganhando tudo, e o futebol sem graça, sem público, sem interesse. Só a torcida do Flamengo, a própria torcida do Flamengo vai cair num marasmo, num tédio do vencedor. Eu acho que a derrota, de vez em quando, é útil também para os grandes times. Ganhar sempre, sempre, sempre. Parece que não existe em futebol nenhum. Não interessa a ninguém. A sua pergunta, Jorge Ramos. Vamos lá. Pode. Márcio, é o seguinte, o Pepe Guardiola uma vez deu uma declaração dizendo que era jovem, ele assistia ao futebol brasileiro. E que agora o futebol europeu copiou o futebol brasileiro e com mais não se destacou. Você concorda com essa afirmação, Márcio? Jorge, de certa forma, sim. Como eu disse aqui há pouco, em 58 o Brasil deu lições de futebol arte e, ao mesmo tempo, de futebol competição. Principalmente a partir da entrada do Zagallo no meio-campo para arrumar o time, também um time marcador, um time que ocupava espaço. Com o tempo, isso foi se deteriorando um pouco, a qualidade caiu, não é? E você vê que o Brasil, de 94 para cá, não conquistou relativamente poucos títulos, né? Em relação a si próprio, digamos assim. Então, eu acho que talento a gente tem se conseguir manter desde cedo. Não tem organização. Isso aí é básico. Então, por exemplo, a gente consegue formar ainda uma boa seleção brasileira, catando jogadores no exterior, mas aqui dentro, eu acho que a coisa você tem só projetos de grandes jogadores, mas os jogadores não se realizam aqui dentro. Eu confio no talento do jogador brasileiro, confio no preparo físico. Alguns técnicos, eu acho que se deixaram levar por esse ambiente meio de, acomodação, então ficam preocupados em resultado, em se defender e não perder. Isso fez mal ao futebol brasileiro. Mas isso não é nem o mais grave. O mais grave ainda é a baixíssima capacidade de organização. E o Brasil está muito inferior ao futebol europeu. Agora, é claro que isso também tem a ver com o problema econômico de cada país, né? Na Europa, você tem um público que tem um poder aquisitivo muito maior. Você pode fazer um carnês por todo o campeonato e vender antecipadamente. Nós não temos essa mentalidade aqui. Está melhorando agora com esse negócio, por exemplo, tem o campeonato, então o clube luta pelo 4º lugar, 5º, porque dá direito aí para Libertadores, para a Sul-Americana. Então não é só o campeão que importa. Aos poucos a gente vai melhorando um pouquinho, mas estamos longe do modelo de organização do futebol europeu. Então o Guardiola está certo nisso.
Para fechar a rodada com o nosso querido Márcio Guedes, aqui no nosso Max Sport, desta terça-feira, os nossos encontros nas redes sociais, através do WhatsApp, você participando, dando opinião, elogiando, criticando, dando sugestões. Convida fulano, convida Beltrano, legal, participe com a gente. Você, meu querido Jaime Luiz. Ô Márcio, você falou em organização. Eu sei, porque vivi na Europa, ainda recentemente estive lá e tudo, como é que os clubes trabalham. Os clubes vendem, você falou em carnês e tal, eles vendem a temporada toda, vendem todos, os grandes clubes da Inglaterra fazem isso, por isso a gente vê os estádios cheios e tal. Os clubes de Portugal já fazem isso, os clubes da Espanha já fazem isso, os clubes alemães também já fazem isso, eles vendem um cartão magnético. E esse cartão magnético é válido para a temporada. O cara chega lá e paga. Mas o que é que isso significa? É confiança que há e um problema muito grave que nós temos, que é um problema cultural. Não é nada. Ô Jaime, você fez a pergunta e respondeu ao mesmo tempo. Porque é exatamente isso. Aqui, além de todos esses problemas que nós já estamos conversando aqui, a falta de organização, porque os dirigentes esportivos são fracos, tem um problema cultural também, que a gente ficou muito tempo parado no tempo e no espaço, entendeu? Além disso, algumas praças nossas, o Rio de Janeiro é uma delas, que é uma praça importante, São Paulo um pouco também, tem um problema de segurança, de você marcar o jogo à noite, o deslocamento muito tardio. Aqui, por exemplo, você vai na Europa, num jogo de futebol, ou nos Estados Unidos, qualquer esporte, eu morei nos Estados Unidos 1 ano e meio, eu ia ver um jogo de hóquei, lá na cidade de Buffalo, no estado de Nova York, eu ia de carro, tinha um estacionamento amplo para se deixar o carro sem problema nenhum. Então, segurança absoluta, lugar para estacionar o carro, não havia engarrafamento porque eles faziam uma organização de trânsito em que não havia engarrafamento naquela hora, na entrada e saída. O lugar era confortável que você ia, lanchonetes, lugares para você fazer refeição lá dentro, boas também, lugares limpos, não havia bagunça, confusão nenhuma, quer dizer, tudo isso tem a ver com a cultura também, né? O estágio de civilização, o momento que o país atravessa. O Brasil tem muita coisa boa, mas nós temos ilhas de educação, de cultura, de riqueza, mas também temos polos ainda muito abagunçados, muito desleixados, em que o poder público não interfere ou interfere muito mal, e fica essa coisa que você, para uma pessoa, vamos dizer, de classe média, que teria condição de levar um carro e ir até o estádio de noite, perde até um pouco o entusiasmo, porque vai enfrentar tantos obstáculos que ele só vai no grande jogo, uma decisão, um jogo qualquer, e prefere ficar em casa, na televisão, vendo lá. Quando, na verdade, a melhor coisa é você ir no estádio, confraternizar com amigos, ver a vibração do espetáculo, ver o jogo de perto, que é outra coisa, é muito mais legal. Quando chegaremos lá, Jaime? Eu não sei, talvez daqui a alguns anos. Eu não vou estar vivo para ver isso, acho que poucos de vocês estarão também. Estaremos lá da terra do além. Mas espero que chegue, né? Vamos ver. É isso, Márcio. Um beijo carinhoso. Foi um prazer muito grande abraço, com a gente abraço para todos aqui amigos, no nosso Max Pro Bocão Sport. também, Bocão. Depois você paga o almoço, está devendo há muito tempo, hein? Vê se paga esse almoço, hein? Tchau, Márcio. Obrigado, irmão, de coração. Um abraço para vocês, tchau. Obrigado ao Márcio. Valeu, Jaime. Valeu, Jorge. Valeu, Borges. Valeu, Bocão. Daqui a pouco, mais uma matéria. Entrevista com Augusto Ariston. Peraí. Augusto Ariston, candidato à presidência do Vasco da Gama. Vai ser o nosso entrevistado no terceiro bloco, e você, vascaíno, fique atento para ver as ideias do Ariston, é um nome forte, e vamos ver como é que fica. E depois do Ariston, vamos ouvir outros candidatos à presidência do Clube de Regatas Vasco da Gama. Aqui é o Max Sport, espero que você tenha gostado, curtido, mas não sai daí, já voltamos aqui com o Max Sport, porque na TV Max, o Rio corre para Max. Até já, galera! Muito bem, e a reta final do nosso Max Sport, sempre com oferecimento de Costa Azul Supermercados. É bom ter você aqui. ACM, mais que uma academia, e REN TV. Comprar para quê? Aluga, é muito melhor. E na reta final, um papo exclusivo, um papo importante, principalmente para você, vascaíno,
Teremos eleições no Vasco esse ano para o triênio de 2021, 22 e 23, e um dos candidatos está com a gente aqui no Max Sport. É um homem consagrado, é advogado, é empresário, é escritor, sócio há mais de 10 anos, Augusto Ariston, 75 anos, e está com a gente, que vai bater um papo ao lado do Otávio Bocão, do Carlos Borges, do nosso querido Jaime Luiz e do meu irmão Jorge Ramos. Vamos apresentar Augusto Ariston, candidato à presidência do Vasco da Gama para o próximo triênio, e está com a gente. Ariston, muito bom ter você com a gente, para que você converse com o público vascaíno, com as suas ideias sobre o futebol de modo geral, num momento realmente de muita ebulição, muita coisa acontecendo, e é interessante você colocar o seu pensamento. E para não perder tempo, primeira pergunta é minha, Ariston. Por que você é candidato à presidência do Vasco da Gama, já que o clube deve próximo de 1 bi, o cargo não é remunerado, apurrinhação sempre, encheção, problemas. O que te leva a ser candidato do Clube de Regatas Vasco da Gama? Boa noite. Boa noite, é um prazer enorme estar participando com vocês deste programa, um programa que já está conceituado no Rio de Janeiro como um local de se fazer notícias sobre o esporte de uma maneira séria, correta, inteligente. E por que não? Levando até o humor a quem assiste o programa. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Gostaria de dizer que o homem, o ser humano, é um pedaço de carne que se locomove, que come, que procria, que engorda e que morre. Então, o homem sem o sonho não é nada. É esse triste périplo que eu acabei de dizer a vocês. O meu sonho é ver o meu Vasco da Gama campeão. E eu tenho certeza que menos por mim, mas mais pelos desígnios de Deus, da natureza, enfim, as circunstâncias da vida, eu consegui reunir nessa minha trajetória de existência condições para presidir com decência, com honestidade, com competência, com uma boa gestão, os destinos do Vasco. Eu sei fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou conseguir juntar todos os vascaínos em torno de um projeto consequente. E esse projeto consequente é um projeto democrático, onde todos participarão. Mas eu tenho dito, democrático em termos. É liberdade de voo para todo mundo que vai fazer parte da direção do Vasco, mas o contato com a torre. E eu sou a torre, no caso, seria escolhido pelos torcedores vascaínos, pelos eleitores vascaínos. Então eu quero estar de olho em tudo. Eu quero saber para onde vai cada real do Vasco. E eu tenho projetos para a gente buscar esse dinheiro. Como dizia o velho Leonel Brizola, o dinheiro não está no cofre, o dinheiro está na cabeça. E eu já tomei muitas iniciativas e tenho certeza que o Vasco não terá problema na nossa gestão. Tá certo, então. Primeira resposta do candidato à presidência do Vasco, Augusto Ariston, com a gente aqui no Max Sport. Eu abro com você, Otávio Bocão, a sua pergunta para o Ariston. Muito boa noite, senhor Augusto José Ariston, se me permite, pela educação, por tudo que o senhor fez aí, né, na sua trajetória. E eu queria saber, eu sou candidato a presidente da Federação de Futsal do Rio de Janeiro. Eu queria saber quais são os seus projetos para os esportes olímpicos e principalmente para o futsal, que montou o maior time da história já visto no Brasil, em relação ao que o senhor vai fazer de projeto para o futsal do Vasco da Gama. Bocão, pergunta ótima. Eu entendo que o Vasco da Gama tem que ser um exemplo nacional nos esportes.
Só tem sentido a gente passar por lá podendo escrever essas páginas na história do Vasco. Tanto é que um dos nomes que eu pretendo, um dos sobrenomes que eu pretendo para o Vasco da Gama é a Universidade da Bola. O Vasco seria a Universidade da Bola. Como a gente sabe que o esporte olímpico no Brasil é absolutamente abandonado, o paralímpico, então, nem se fala. A gente sabe que nós chegamos lá pela tenacidade, pelo esforço, pela dedicação do jovem brasileiro, porque não há respaldo nenhum em torno do esporte olímpico. Eu espero que o Vasco seja uma célula de explosão desse potencial do povo brasileiro. Eu espero que a gente possa participar de todos os esportes. Não é difícil, é fácil. O problema é que tudo na vida é dedicação, é sonho e é trabalho. E eu vou me dedicar, vou trabalhar para isso, mas vou trabalhar com afinco, com dedicação. Eu vou atrás de cada federação dessa e vou pegar recursos para a gente tocar esses nossos projetos. E atrás disso, você sabe que vem outras coisas. Vem os patrocínios, vem as empresas querendo associar seu nome a um clube vencedor. É isso que vai acontecer no Vasco. O Vasco vai ser a célula máter de todo o esporte olímpico brasileiro. O Vasco vai dar exemplo para o resto do Brasil. Tá certo, então. Hora e vez de você, Jorge Ramos. Bom, Augusto Ariston, boa noite para você. Você é um homem de origem nordestina. Explica para os nossos ouvintes como é que nasceu essa paixão pelo Vasco da Gama. Eu sou, modéstia à parte, norte-riograndense. Eu nasci no estado do Rio Grande do Norte. Eu nasci no sertão, no epicentro da seca. Nasci numa época que cada 10 garotos que nasciam lá, 9 morriam. Mas o que sobrevivia valia por 10. Eu venho da mistura do povo brasileiro. E é por isso que a gente tem tanta disposição para fazer as coisas. Eu não posso conceber que um diretor do Vasco tenha interesses com o clube, seja fornecedor do clube. Nós temos que acabar com os agiotas do Vasco. O Vasco tem uma série de agiotas. É gente que tem dinheiro e aplica seu dinheiro dentro do Vasco a juros extorsivos contra o Vasco. Nós vamos acabar com isso. Vamos acabar com os padrinhos lá dentro. Lá dentro vai ser um sistema de trabalho e dedicação. Vamos ter uma diretoria atuante, vamos fazer essa diretoria um conselho que se reunirá toda semana e vai opinar em todas as áreas perfeitamente. Bocão foi escolhido para ser o diretor dos esportes olímpicos. Ele vai chegar no conselho e vai expor as ideias dele. E as pessoas no conselho vão ter condições de dar a sua contribuição, a sua opinião. E a maioria vai levar o time, o Vasco da Gama, para o seu melhor caminho. E tem um presidente que é democrata, que é bonzinho, que sou eu, mas não sou um banana. Nós temos que ficar à frente dos projetos do Vasco, como esteve à frente contra o racismo. Foi o Vasco no esporte que movimentou o mundo do futebol. Nós saímos do futebol porque tínhamos negros no nosso time, numa época em que negro não entrava nem nos clubes de futebol, eram proibidos. Nós não precisamos de gigolô no Vasco. No Vasco nós precisamos de torcedor, de atleta. Dinheiro não é difícil. Difícil é você ter uma boa atividade a apresentar. Se você tem um projeto consequente,
um projeto que represente resultado, o dinheiro aparece automaticamente. Fala você, Borges, Carlos Borges. Doutor Augusto Ariston, o senhor está falando aí em relação a dinheiro. O Botafogo está saindo justamente de um clube e passando na ideia de ser um clube SA. Essa vai ser a solução do Vasco também, ser um clube SA, porque ser da maneira que está, com dívidas e pagamentos atrasados, o SA é a solução do Vasco também? Eu não sei se é a solução do Vasco, também não sei se é a solução do Botafogo, nem sei se foi a solução do Milan, por exemplo. Berlusconi, que comprou o Milan, terminou vendendo o Milan e saindo de lá. O que eu sei é o seguinte, há um estatuto vigindo e nós temos que nos ater ao estatuto. Mas o estatuto, como a Constituição, como a convenção de um condomínio, eles existem para ser modificados na necessidade da atividade. Eu não me discuto, eu não me excuso a discutir isso. Eu acho que isso é um assunto que tem que ser discutido. De repente, é possível entender que essa será a melhor solução. Mas lhe juro, meu foco não é esse, não. Meu foco é pegar como está e fazer uma grande administração do Vasco, com a participação de todo mundo, transparência absoluta, contratação de uma base de garotos, uma formação de uma juventude do Vasco da Gama que vire a base para muito grande time. Nós vamos fazer um Vasco grande. E vou pedir, o Bocão, você que está aí, você que está participando disso, se prepare. Você será convocado a participar. Vai ter traíra, ele é botafoguense, acho que não é a melhor opção, não. Independente da capacidade. Não tem mas importância. Você é candidato à federação e vai fazer um belo trabalho na federação, Bocão, por isso. Entendeu? Deixa eu chamar o Jaime Luiz, o mais acreditado correspondente português no Brasil, nosso colega, nosso amigo aqui do Max Esporte, que fala sobre o futebol português, é o mais competente e acreditado. Boa noite, Jaime. Boa noite em relação ao Augusto Ariston. Boa noite, senhor Augusto, muito prazer. Eu, além de tudo que ele disse, eu sou vascaíno e há muitos anos. Então, eu conheço bem o passado do Vasco da Gama. Há uma pergunta que o torcedor lhe quer fazer. Eu estou certo disso. O futebol. O que o senhor pensa do futebol do Vasco? O que ideias o senhor tem para o futebol? Independente da juventude, o Vasco tem tido uma formação bastante útil, tem revelado muitos jogadores, mas o público vascaíno quer resultados e títulos. E aí? O que o senhor diz? Jaime, primeiro, satisfação em falar com você. Você tem o nome do meu irmão, Jaime. É o único irmão que eu tive, já faleceu, e eu tenho muito carinho por esse nome. Ótimo falar com você. Segundo, você é português. Então, é a nossa origem. Quero dizer a você o seguinte, para o Vasco eu só penso uma coisa. O Vasco vai ser o campeão brasileiro. Não penso menor do que isso. É daí para cima. O Vasco é um time de futebol. Começou no Remo, mas hoje vai ser a universidade da bola. Nós vamos buscar dinheiro no mundo inteiro. Nós vamos ter parcerias com as grandes empresas, com os grandes clubes, com os grandes organizações que vivem em torno do esporte. Para você ter uma ideia, nós já estamos em contato com o pessoal da UFC, porque tornou-se hoje uma atividade com muitos adeptos pelo mundo inteiro. Nós queremos participar com eles, queremos que no Rio de Janeiro o Vasco seja um dos lugares onde o UFC vai residir, vai ter lá as suas acomodações. Nós queremos participar de pay-per-view pelo mundo inteiro.
O que tira da gente, do Vasco da Gama, a autoridade de não andar pelo mundo fazendo espetáculos como sempre fez a vida toda? Taça Teresa Herrera, Ramon de Carron e tantas outras. Nem para o México, nem para a Flórida agora, para Miami, nós somos convidados mais. Nós estamos num processo de desmoralização. E esse processo não vem do futebol, vem da direção. Eu digo a vocês, um representante do Vasco da Gama, da diretoria, só pode permanecer no cargo se tiver sucesso no futebol. Se não tiver, pega o seu chapeuzinho e vai embora, porque está dando tudo errado. Nós vamos fazer um grande time, vamos correr o mundo, vamos ter um segundo time, que vai ser o nosso Globetrotter. Vai sair por aí, fazendo espetáculo no mundo afora. Boa ideia. Sensacional isso. Me cobre. Torço para que seja verdade, que faça sucesso. Né? Elson, nós estamos com horário, mas eu queria fazer mais um giro rápido com os quatro. Eu pediria aos quatro e ao Ariston perguntas rápidas, respostas objetivas, para que você consiga expor todas as suas ideias para o torcedor, para o associado vascaíno. Agora eu começo com você, Jorge Ramos. A minha pergunta é bem atual, com relação à televisão. Foi quebrado aí o monopólio de anos das transmissões esportivas na televisão. E o que está começando a crescer são as TVs dos clubes. Você pensa em fazer uma Vasco TV, como já existe? Olha, essa sua pergunta é muito boa e é uma pergunta que se enquadra naquelas que ninguém tem uma resposta definitiva. Na verdade, nós estamos no meio de um furacão, que é a internet e que são as novas formas de comunicação. Eu, por exemplo, vejo com muito respeito a atuação das redes de televisão. Mas isso não quer dizer que elas terão que ser permanentes e terão que ter monopólios de setores. Então, isso é uma discussão muito grande, onde tem que sentar todo mundo, inclusive as próprias emissoras de televisão, e chegarmos a um senso comum. Agora, está mal conduzido esse negócio de você não permitir que o torcedor assista o futebol no meio de um contrato que está em vigência, porque você é vaidoso e se acha maior do que os outros, não está certo. Isso tem que ser sentado e conversado. E vou dizer mais a você, se eu estivesse lá, eu estava sentado, conversando, e ia levar mais dinheiro para os clubes. Isso sim é que é a saída no momento. Até que se encontre uma solução definitiva, é buscar mais recursos para os clubes, que todos estão necessitados. Eu quero ser presidente do Vasco para dar uma surra na urubuzada. Eu não quero aliança com eles. Carlos Borges, já falou em urubu, é contigo, Carlos Borges. A pergunta é em cima disso aí. Doutor Ariston, o senhor é da mesma linha do Eurico Miranda, que Flamengo e Vasco é um outro campeonato? Não, nós não somos da mesma linha. Eu conhecia superficialmente Eurico. Quando ele foi deputado, foi numa época que eu também estava militando na política. Nós tínhamos uma relação bem distante, muito distante. Eu achava que Eurico exagerava um pouco nisso. Era uma forma de colocar as suas simpatias, o seu antagonismo e gerar uma disputa entre as torcidas. Eu sou favorável a mais unidade, mas de vez em quando eu gosto de provocar também. Faz parte do futebol provocar. É verdade. Otávio Bocão, volta a você, presidente. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Eu, como venho candidato a presidente da federação, como já foi dito aqui, eu queria saber como gerar receita de forma alternativa e qual é o seu estilo de treinador
favorito? Eu disse a você que o dinheiro está na cabeça, não está no cofre. Nós vamos buscar esse dinheiro onde ele estiver. Por exemplo, nós vamos atrás das parcerias com os veículos de comunicação. Vamos atrás do pay-per-view. Vamos atrás das federações. Nós temos que ir em cima da FIFA. Eu não vi nenhum clube do Brasil, nenhum, nem o Corinthians, que está lá nessa crise enorme financeira, ir em cima da FIFA e apertar a FIFA agora atrás de algum dinheiro para poder resolver a situação do seu time. Aqueles velhinhos ladrões lá da FIFA têm que ajudar os clubes que estão sofrendo. Essa pandemia está matando a gente. E ninguém se coloca contra as federações. É um compadrio ali, é um jogo de interesse. Nós não vamos ter esse jogo de interesse. Nós vamos atrás de quem pode participar. E o nosso projeto inicial, imediato, é fazermos as coisas com as nossas mãos. Por exemplo, primeiro ato em São Januário é fechar o anel de São Januário. Ali dão mais 12 a 13 mil torcedores. Já temos um pré-projeto do arquiteto Felipe Mauad. Vamos construir. No outro dia que eu assumir, você vai me ver lá com um tijolo. Começa a colocar o primeiro tijolo. E ali nós vamos... E esse dinheiro vem de onde? Essa mágica? Qual é a mágica? Nós vamos construir, entre esses 13 mil, vamos construir 4 mil cadeiras perpétuas. 4 mil. Vamos vender essas cadeiras em 20 meses para pagar. Não é difícil vender cada cadeira dessa por 20 mil reais. Tem muito vascaíno endinheirado por aí. E é com esse dinheiro que em 20 meses nós vamos fazer o mais famoso e o mais charmoso estádio do Brasil. E o entorno? Como é o entorno? Como vai ficar? Nós vamos atrás do prefeito, nós vamos atrás do governador, nós vamos atrás da Caixa Econômica Federal, nós vamos atrás do Poder Nacional para que se dê soluções no entorno. Ali nós temos a nossa famosa barreira do Vasco. São os nossos amigos, nossos companheiros, os nossos vizinhos que estão ali. Nós temos que encontrar soluções urbanísticas, fazer bons apartamentos ali, para que a gente possa acomodá-los e sobre espaço para fazer um bom estacionamento e fazer uma boa praça na chegada de São Januário. Qual o seu tipo de treinador ideal, por favor, Augusto Ariston? O meu técnico vai ser o técnico que o diretor de futebol vai escolher. Esse vai ser meu técnico. Eu não posso sair daqui com um técnico. Ele vai ter que escolher, ele se responsabiliza por ele. Agora, toda semana nós vamos nos sentar e vamos medir as coisas. A receita, a despesa, as obras, o futebol de salão. Aliás, Bocão, quando eu era garoto, também joguei futebol de salão. Para fechar a participação de Augusto Ariston aqui no Max Esporte, ele expondo a sua plataforma para a presidência do Vasco da Gama, eu quero fechar com o nosso português, como disse o Ariston, vascaíno e um repórter independente, conceituado, fazendo a última pergunta, Jaime Luiz, para Augusto Ariston. Bom, senhor Augusto Ariston, eu queria saber o seguinte, é relacionado justamente à comunidade portuguesa, que é muito ligada ao Vasco da Gama. O senhor tem ideias com relação a relações para Portugal também, contatos? O senhor já pensou nisso? Primeiro eu queria lavrar aqui, Jaime, o meu protesto, e quando você fala comigo, você me chama de senhor. Nós temos a mesma idade, não adianta você querer esconder. Nós temos a mesma idade, então me chame de você. Ariston e pronto, somos companheiros. Segundo, nós vamos... Já houve essa tentativa, não foi bem sucedida. O Vasco começou a participar com um time em Portugal, que estava em 4ª divisão, não sei o quê. Nós vamos tentar fazer o Vasco da Gama em Portugal.
daqui a pouco, não se assuste, nós estaremos disputando os campeonatos na Europa. Um time em Portugal, um time no Rio de Janeiro e um no Canadá. Aí se você disser, esse cara está maluco, ele está pensando demais. Não estou pensando, não. Lógico que eu sonho, mas eu tento colocar na realidade. Eu já estive com o ministro da Fazenda do Canadá. Estive com ele, conversei, trocamos correspondência, e-mails, já conversamos sobre esse assunto. Não haverá dificuldade de se encaminhar um assunto dessa natureza. Lógico que eu dizia a você, eu quero fazer isso, não necessariamente eu não vou fazer aquilo, porque as barreiras estão aí, o mundo está aí, isso é uma corrida de obstáculos, a gente tem que ir vencendo esses obstáculos. Mas eu vou lutar por isso. Tem um Vasco da Gama em Portugal e tem um Vasco da Gama no Canadá. Vamos disputar o campeonato mundial em 3 continentes. Vamos dar trabalho, vamos ser orgulho do futebol brasileiro. E é isso que eu vou fazer. Quanto aos portugueses, ali é a casa de Portugal. Ali é a casa de Portugal. Nós temos que reverenciar os portugueses que nos deram têmpera, força, unidade, convicção, coragem e ousadia para fazer um time como o Vasco da Gama. Ali é a casa de vocês. Abra a porta e entra. Não peça licença a ninguém. Tá certo, então. Olha só, estamos chegando ao final do Max Esporte, já agradecendo ao Bocão, ao meu querido Jaime Luiz, ao Jorge Ramos, o ponto de equilíbrio do programa, e o Carlos Bosch. Para fechar, Ston, por favor, mas tem que ser sucinto, em 30 segundos. Por que votar em Augusto Ariston para a presidência do Vasco da Gama? Objetivo. Dar um não a tudo que tem acontecido em São Januário nos últimos 15 anos. E dar um sim à esperança. E dar um sim ao futuro. E dar um sim a uma pessoa que se entrega a tudo aquilo que faz. Que briga, que corre atrás, que não tem tempo para as coisas, que se dedica ao extremo para resolver os problemas. É dar um não a esse passado triste e dar um sim ao resgate da nossa história e a um futuro brilhante que nós devemos seguir. Tá certo, então. Obrigado a você, Augusto Ariston, candidato à presidência do Vasco. Toda a sorte do mundo para você. E a eleição do Vasco no final do ano. Estamos chegando ao ponto final, sempre com oferecimento de Costa Azul Supermercados. É bom ter você com a gente. ACM mais que uma academia. Rede TV, comprar para quê? Aluga, é muito melhor. Na próxima terça-feira, mais um encontro marcado aqui na TV Max com Max Esporte. Lembrando sempre, o Rio corre para Max. Tchau.